Olá, tudo bem? Quando eu gravei o último vídeo em que falei sobre a greve dos caminhoneiros, para mim aquele vídeo seria um vídeo sobre aquele assunto e estaria encerrado ali. Infelizmente, a história prolongou-se, a situação foi sendo agravada e hoje estamos a assistir a um cenário que vem comprovar aquilo que eu tenho defendido por diversas vezes neste canal. É que os extremos se chocam. Vejam que curioso ver bolsonaristas que, embora não gostem que se diga que eles são da extrema-direita, eles na verdade são da extrema-direita, ao lado da extrema-esquerda, dos petistas, do PCdoB, todos esses partidos estão neste momento a lutar pela mesma causa. E porquê que isto acontece? Acontece por aquilo que eu tenho dito sistematicamente. É que entre a extrema-direita e a extrema-esquerda são mais os pontos em comum do que as suas diferenças. Quer um, quer outro, não gostam de democracia. Eles gostam da democracia deles. É a democracia que mando eu. E este caso dos caminhoneiros é claramente um caso em que uma classe defende o princípio de que há democracia, tudo bem, desde que seja eu a mandar. Então eles sentem-se no direito de paralisar o país. Não está em causa a greve. A greve é um direito. Agora, querem fazer greve, fiquem em casa. Não vão trabalhar. Agora, a partir do momento que eles entendem que o direito deles de não trabalhar se sobrepõe ao direito do outro de querer trabalhar, isso aí já não tem nada a ver com a democracia. A partir do momento que eles bloqueiam as estradas e os colegas que tentam dizer assim, não, eu quero fazer o meu trabalho, são apedrejados e são impedidos de fazer o seu trabalho, a partir deste momento eles revelam que não querem nada com a democracia, que eles são avessos a qualquer coisa que se assemelhe à democracia. Porque a democracia baseia-se num princípio em que o direito de um não pode sobrepor ao direito do outro. Quando eu tento impor o meu direito a todos os outros, eu já não mostro uma tendência de apreciar a democracia, mas eu só tenho uma atitude autoritária. E é aí que bolsonaristas e petistas e PCdoBs e toda esta gente se encontram. Portanto, eles, como eu digo sempre, têm muito mais em comum. Eles têm muito pouco. Na verdade, eles não têm quase nada que os separe. Eles se odeiam, mas no fundo, ter um governo de extrema-esquerda ou ter um governo de extrema-direita é basicamente a mesma coisa. Ambos defendem um sistema de governo totalitário em que as ideias deles têm que se sobrepor a todas as outras. Em que não há o direito do outro de pensar diferente. Eu estou a falar isto, sobretudo, não para as pessoas que têm consciência disso, que estão nesses grupos e têm perfeita consciência que as coisas são assim, porque esses, como eu digo, eles têm perfeita consciência e querem exatamente isso. Eu estou a falar sobretudo para aquelas pessoas que se deixam contaminar, que se deixam manipular por explicações simplistas. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando uma pessoa que se diz liberal, e como eu já disse várias vezes, e há provas disso, eles só são liberais no lucro, mas são extremamente estatizantes no prejuízo, sempre que dá prejuízo, vejo o exemplo, que, como eu já citei, dos bancos, quando foi da crise do sistema imobiliário que atingiu o sistema financeiro. Todos os liberais, mas todos, defenderam uma intervenção do Estado para salvar o sistema financeiro. Quer dizer, quando andaram a pressionar o sistema e conseguiram, de forma a ter liberdade, o mercado controla tudo, o mercado regula, não precisamos do Estado para nada. Quando fazem o que fizeram, que levam à falência do sistema financeiro, não, agora precisamos do mercado para salvar o sistema financeiro. Então, quando um liberal diz uma frase como esta, o privado é muito melhor do que o público. Porquê? Porque com a privatização há concorrência. A concorrência leva à redução dos preços, é bom para todo mundo. Uma pessoa que tenha da economia uma visão extremamente limitada tende a concordar com isto. Porque se existem várias pessoas a competir por um mesmo mercado, é natural que haja uma redução dos preços. Agora, isto é na teoria. Na prática não é isso que acontece. E todos os liberais que defendem este modelo têm perfeita consciência disso. Só que se eles disserem a verdade, ninguém vai aderir ao liberalismo.
Então eles têm que convencer, porque eles têm que se contentar que vivem num sistema em que pelo menos as pessoas têm o poder de um voto. Por exemplo, uma das coisas que os liberais, a maioria deles não dizem, alguns já disseram abertamente, mas a maioria evita dizer que se há coisa que os incomoda é o princípio de uma pessoa a um voto. Para eles, o princípio deveria ser em que só teria direito a voto as pessoas que defendem aquilo que eles defendem, todas as outras não deveriam ter direito. Mas isso eles não dizem, porque se disserem isso as pessoas voltam-se contra eles. Então o que acontece? Eles mantêm o discurso de uma forma extremamente superficial que todas as pessoas tendem a concordar. Agora, o que é que está errado nisto? O que está errado nisto é que nenhuma empresa, nenhuma organização gosta de concorrência. Eles preferem se associarem, chegarem a um acordo e tentarem fixar os preços ao nível mais alto possível e todos ganharem mais, do que entrar num processo de concorrência em que todos saem perdendo. Porque sempre que se entra num processo de concorrência, o que acontece é que há um processo sucessivo de baixa de preço, até que das duas uma, ou algumas organizações acabam por se fechar porque já não têm condições de competir e são obrigadas a fechar a porta, e com isso fica um número extremamente restrito de empresas com um poder absoluto de fixação dos preços, ou existe a outra forma, mas aí existe o risco, evidentemente, de todas quebrarem, porque se tiverem uma maioria de empresas fortes, a tendência é que todas acabam por se prejudicar, mas existe uma forma mais simples. Todas chegarem a acordo em relação a um nível de mercado e fixarem os preços e valores mais altos. E você vai dizer assim, não, mas isso não acontece na prática. Não, acontece na prática, eu dou-lhes exemplos, já dei exemplos em vários vídeos aqui. Foi exatamente isto que aconteceu em vários países da Europa, como é o caso daqui onde eu vivo, em Portugal. Foi exatamente isto. Nada, absolutamente nada do que foi dito sobre o liberalismo, sobre o que foi dito sobre as privatizações nos anteriores governos, e que convenceram as pessoas que de facto aquilo é uma coisa boa, nada, não houve um único exemplo que funcionasse. Tudo dizia que os preços iam baixar, em todos não só não baixaram, como subiram, e subiram significativamente. Eu já dei aqui o exemplo do caso das águas, por exemplo, em que as empresas que tomaram conta da distribuição de águas, houve municípios em que a água triplicou de preço. Assim é fácil ter lucro, porque se uma empresa pública vende a água quase um pouco acima do preço de custo, tem um lucro mínimo, porque é normal que as empresas estatais não tenham essa ambição excessiva pelo lucro, tenham maior preocupação social. O que é que acontece? Elas têm que manter um determinado nível de lucro, evidentemente, porque senão corre o risco de quebrar. Então elas mantêm um nível mínimo de lucro e toda a gente, de facto, efetivamente se beneficia de ter bens essenciais a preços mais baratos. O que é que acontece quando entra o privado no processo? O privado quer a maximização do lucro a qualquer preço. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai concorrer com os outros? Não. O que ele vai fazer é pura e simplesmente concordar com todos com subir os preços de forma a aumentar o lucro da forma mais simples. É muito mais simples você aumentar o seu lucro através de aumentar os preços do que através de investimento em tecnologia, do que gastando mais dinheiro para no futuro poder ou não vir a ter um lucro maior. É muito mais fácil simplesmente subir os preços. E é isso que todos fazem. As pessoas deixam-se iludir, e eu compreendo perfeitamente, pelo facto de, como elas têm um conhecimento da economia meramente superficial, manter o discurso neste nível superficial é muito mais fácil de convencer. Se o liberal fosse dizer, na teoria é assim, na prática é outra coisa. Eu não ouvi até hoje um liberal dizer o que é que acontece na prática em todos os países onde esses setores foram liberalizados e o que é que aconteceu. Nenhum faz isso. E não faz isso porquê? Porque eles não encontram exemplos positivos. Já agora, só mais um exemplo extremamente negativo, é do país mais liberal do mundo, que tem o maior gasto a nível mundial com saúde. Os medicamentos chegam a custar 10 vezes mais em alguns casos, e noutros até muito mais do que isso, do que noutros países. De forma que o acesso a cuidados de saúde de qualidade só um grupo extremamente reduzido da sociedade tem direito, uma percentagem muito baixa, que é os Estados Unidos da América. É o país que tem maiores gastos de saúde, e não tem o maior gasto de saúde por ter o melhor sistema de saúde. Eles têm o melhor sistema de saúde para quem pode pagar. Para quem não pode, não tem sistema de saúde absolutamente nenhum.
Quem pensa que é assim está muito enganado. Mas eu quero me focar nessa questão dos camionistas e só para acabar. Pensem um bocadinho. Não essas pessoas que eu sei que sabem perfeitamente que o sistema é assim e que vão continuar a tentar vos manipular. Em relação a essas, eu não tenho nenhuma pretensão de as convencer, até porque elas já estão convencidas há muito tempo. O que eu quero é que você pense um bocadinho. Você não acha estranho o que está a acontecer agora com os camionistas, a extrema-direita e a extrema-esquerda estarem ambas do mesmo lado? Você não acha estranho que bolsonaristas e petistas, PSOL, PCdoB, estejam todos do mesmo lado? Pensem um bocadinho pela vossa cabeça. Isso acontece porquê? Porque são basicamente a mesma coisa. Não existe diferença entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, porque eles se odeiam, mas no fundo são basicamente iguais. Não por acaso a extrema-direita diz que o nazismo era ditadura, não era ditadura de direita, era de esquerda. Quando eles sabem perfeitamente que durante os anos 20 e 30 os nazistas e os comunistas se degladiavam nas ruas. Se eles se degladiavam porque se odiavam. Toda a gente sabe que Hitler odiava Mussolini, Mussolini não, desculpa, esses dois até se adoravam, mas, porque ambos eram de extrema-direita, mas Hitler e Mussolini odiavam Stalin e Stalin odiava os outros dois. No entanto, comparem o regime stalinista e o regime fascista italiano e os nazis na Alemanha, se na prática não são iguais. Na prática eles são iguais, eles se odeiam porque são dois extremos, e os dois extremos, isto é como uma roda, os dois extremos se chocam e acabam por ter muito mais em comum do que diferenças. Vejam isso de uma vez por todas e não se deixem enganar. Os próprios camionistas, caminhoneiros, têm, vocês me desculpem isso, porque em Portugal há diferenças entre Portugal e Brasil em relação a esta palavra. Mas muitos dos caminhoneiros eles próprios estão a ser manipulados. Eles não perceberam, inclusivamente, que eles vão ser os que mais vão perder. Quem vão ganhar são as empresas transportadoras, e eles vão perder. E vão perder desde logo por uma questão muito simples. É que houve um lado positivo nessa história e que eles provavelmente não se aperceberam ainda. E esse lado positivo é que eles trouxeram a discussão a questão dos outros modais. Eles trouxeram a discussão os transportes ferroviários, os transportes fluviais, para quem não sabe, os transportes pelos rios e os transportes marítimos. O que é que vai acontecer? Os candidatos agora que apresentarem propostas no sentido de apostas nesses modelos e que de facto apostarem nesse modelo, o que vão fazer é que muitos desses caminhoneiros que hoje estão em greve, estão a defender essas transportadoras, nem sequer vão ter cargas para transportar, porque elas vão começar a chegar dos meios distribuidores para os centros de consumo através de outros meios de transporte muito mais eficientes e muito mais baratos. Esse foi o lado positivo, como se costuma dizer. Todas essas questões, todas as crises têm o seu lado negativo, e o lado negativo dessa é extremamente dramático. São pessoas que estão com medo de morrer. Eu vi uma reportagem que mostrou pessoas a fazer hemodiálise, em que o repórter perguntou a ele do que eles têm mais medo. Eles basicamente disse, com lágrimas nos olhos, que tinham medo de morrer. É isto, essas pessoas que venham a morrer, não tenham a menor dúvida. As pessoas que bloquearam as estradas são responsáveis por essas mortes. Eles terão que ser responsabilizados por essas mortes se vierem a ocorrer. Ficam por aqui. Espero que continue a acompanhar o canal. Partilhe nas redes sociais e, se não ativou as notificações, ative-as. E fiquem bem. Vemo no próximo vídeo.